Você conhece as lições contidas no banquete que Esther ofereceu para o rei a fim de denunciar a trama de Amã? Você sabe como Deus interviu desde o início, quando ela de Radassa passou a se chamar Esther? Você sabe como foi o trabalhar de Deus para livrar o seu povo? E é o que ele faz até os dias de hoje? Se você não sabe, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Os irmãos estão no meu canal, Pastor Rodrigo Gomes, a CAT, Academia Teológica e Ensinos, e hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 12, que tem como tema o banquete de Esther, denúncia e livramento. Nós vamos ver aqui o trabalhar de Deus em todo esse enredo em relação ao banquete, a denúncia e o livramento que ele deu para o seu povo, que na verdade é a grande tônica. Deus, ele está por trás de todo o trabalhar justamente para proteger o seu povo. É aquilo que Paulo fala em Romanos: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e o seu propósito. O versículo está nos slides, você vai poder encontrar também. Eu quero mandar aqui um abraço para a irmã Fátima França. Ela é professora da classe Ana, lá em Natal. A irmã deixou um comentário muito abençoado ali. Também a irmã Celita, lá de Belo Horizonte. Fizeram comentários maravilhosos. A irmã Gildete Rocha. Essas pessoas são pessoas maravilhosas. Até a irmã comentou que se morasse perto, né, ela ia fazer um chá, cuidar da minha garganta. A gente está tomando já uma série de coisas, chá, mas às vezes os irmãos conhecem, o Brasil é tão vasto, né, cheio de receitas aí. E eu fiquei muito feliz de ver ali as irmãs preocupadas, querendo ter esse cuidado de mãe para filho, né. Esse é maravilhoso. Também a irmã Aline fez um comentário que no dia 14 que vai ter o aulão da EBD, para a gente fazer um resumo do trimestre, e nesse aulão vou ensinar os irmãos a fazer síntese interpretatória. Tá? Se você quer aprender a fazer síntese interpretatória, então esteja no aulão, vai ser dia 14, sábado, às 15 horas. Nós vamos fazer uma síntese interpretatória de todo o trimestre. Você vai ver que vai ser rápido. As principais lições, você vai ver, poxa vida, mas que sensacional, foi rápido, deu para entender. E como faz isso? Eu vou ensinar vocês a fazerem uma síntese interpretatória, muito importante para todos que desejam ensinar a palavra de Deus. E a irmã Aline disse que o esposo dela, devia ter colocado, irmã Aline, o nome do seu esposo para mandar os parabéns para ele, vai estar de aniversário dia 14. Ela disse, o meu esposo que vai estar de aniversário, quem ganha o presente sou eu. Participar desse aulão abençoado e ainda o PDF, né? Eu vou montar o PDF para os irmãos, os slides. Na verdade tem 3 bônus ali, né? Tem os certificados que a gente vai disponibilizar, tem os slides desse aulão e um PDF que é um mini livro, um pequeno livro com todas as sínteses, com estudos bíblicos de cada lição. São pesquisas bíblicas, realmente com versículos, argumentação, e é um livro que a gente vai juntar todas as sínteses do terceiro trimestre. Então, vamos disponibilizar para os irmãos. E ela disse, meu aniversário, o meu esposo de aniversário, quem ganha o presente sou eu. Gostei desse comentário. Na pessoa dessas irmãs, abraçar todos os irmãos inscritos no canal, que estão também assinando a Catflix. E eu quero mostrar para você, atenção, pastor, como é que eu faço para acessar os slides? Porque eu não pude participar da aula. Passou, né? Eu estou assistindo aqui agora a lição de número 12, eu não pude participar do aulão. Mas os slides, pastor, eu posso baixar? Pode, é gratuito para todos os irmãos. Então eu vou ensinar vocês aqui, ó. Vamos supor que você abre o vídeo no YouTube no teu celular e você ali tem o título, ó, lição de número 12 e tal. Abaixo do título tem uma palavra escrito assim, mais, ó. Clica na palavra mais, vai abrir aqui os links de acesso para você adquirir os materiais. Tá ali o primeiro link, materiais, ó, acesse aqui, clique em cima, materiais, vai abrir a nossa página de acessos facilitados. Todos os acessos que o pastor Rodrigo tem, você clica aqui em cima, são acessos facilitados. O primeiro lá em cima, ó, subsídios gratuitos, clique em cima. Vai aparecer a página da Catflix, você vai colocar o teu nome, vai colocar o teu e-mail, vai colocar o teu celular, 10 segundos para fazer isso aqui, e aí você cria a tua conta e vai acessar
a Catflix. Você vai colocar o teu e-mail, vai criar a tua conta e vai entrar na Catflix. Não tem segredo nenhum. E aí lá dentro da Catflix, você então poderá, na primeira seção ali, baixar os teus slides. Quando você clicar em criar tua conta, você vai receber o acesso lá no teu WhatsApp e também vai receber o acesso no teu e-mail. E aí é só clicar no acesso que você vai receber, vai abrir diretamente a Catflix para você baixar os slides desse aulão. Então todos podem conhecer a Catflix. Clica ali embaixo do tema, você vai ver o acesso dos links e você vai preencher o cadastro e vai ser fácil receber no teu WhatsApp, viu? Bem simples, para você baixar os slides desse aulão abençoado que, repito, eu estarei ensinando todos a fazerem uma síntese interpretatória, muito importante para quem é professor. Vamos aqui entrar na nossa aula. Eu quero aqui fazer a nossa oração, pedindo a bênção de Deus sobre a tua vida. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor. Estamos quase próximo ao final do trimestre. Todos os teus filhos que amam a tua palavra têm demonstrado grande interesse em fortalecer a alma, fortalecer a comunhão da alma com o Senhor através da tua palavra. Abençoa cada aluno e cada professor do Brasil e outros países, que em tudo o teu nome seja glorificado. Abençoe esta aula para a glória de Deus Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, texto áureo está em Provérbios 21:1. Com ribeiros de águas assim e o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. Verdade prática, devemos conhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Por quê? Porque há um Deus no céu. A gente vai identificar cada situação, né? Leitura bíblica em classe está em Esther, capítulo 7, versículo 1 ao 10. E também os objetivos da lição: descrever o banquete preparado por Esther e a denúncia proferida por ela, remontar o contexto que desdobra a fúria do rei contra a injustiça e refletir a respeito do grande livramento providenciado por Deus. Nosso método tempestade cerebral, que é o questionário. 5 perguntas. Como foi a atitude de Esther diante de Assuero e Amã? Qual a reação do rei diante da revelação do plano de extermínio do povo da rainha? Seria razoável que Assuero não conhecesse detalhes de seu próprio decreto? Como Assuero interpretou a atitude de Amã de se lançar sobre o leito da rainha? Como se deu o fim de Amã? Lembrando, os irmãos perguntam ali nos comentários: pastor, por que o senhor não coloca as respostas? Respostas tem, mas está lá no último slides. Então os irmãos, todos os irmãos que adquirem os slides, e é muito caro para adquirir os slides, pastor Rodrigo. Você acha caro R$ 2,50 por semana? Pelo amor de Deus, né? Então, só não adquire os slides quem não quer. Então adquira os slides e você então vai ter ali os slides com as respostas lá no último slide. Introdução. Na lição anterior, vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário em Suzã. Mardoqueu foi honrado e Amã humilhado. As condições agora eram outras. Até a mulher e os amigos de Amã já pronunciavam ou prenunciavam a sua derrota. Tudo será resolvido no segundo banquete oferecido por Esther. Então é como se fosse um segundo capítulo aqui, esta lição, né? Primeiro tópico: o banquete e a denúncia. A instabilidade de Amã. Irmãos, é uma lição, vou chamar a atenção aqui dos professores, é uma lição que você tem que saber interpretar o próprio tópico da lição, o próprio tema aqui, a instabilidade de Amã. Como eu vou explicar isso e que lição espiritual posso tirar para nós nos dias de hoje? Porque a finalidade aqui do professor, irmãos, e também o aluno, ele não quer só ouvir o que aconteceu. Ouvir o que aconteceu, uma simples leitura na Bíblia, todo mundo lê, aconteceu isso. Mas e as lições para nós? E as lições espirituais para nós? Então aí que eu digo que é necessário saber fazer interpretação. Então redobre a tua atenção para você entender bem esse tópico. Vários tópicos aqui, o tema do tópico, o título. Se você não souber interpretar, você não vai tirar as lições necessárias em relação ao assunto proposto, ok? Vamos lá. A instabilidade de Amã, letra A e letra B.
Amã teve duas grandes decepções antes de ir ao banquete. Ele estava com o seu estado emocional instável. Ou seja, em outras palavras, Amã, antes de ir para o banquete, ele estava abalado emocionalmente, ele estava confuso, ele estava irritado, ele estava decepcionado. Por isso, a instabilidade de Amã. Agora, Amã teve... Por que ele estava assim? Porque ele teve duas grandes decepções antes de ir ao banquete. E aqui eu coloco para você. Primeiro, achou que o rei aceitaria o pedido de enforcamento de Mardoqueu, mas recebeu a notícia do próprio rei que Mardoqueu seria exaltado. E isso chocou, como diz o Lajano, colou as placas da sua cabeça. Ele saiu de casa, eu vou pedir o enforcamento de Mardoqueu, o rei vai aceitar, e quando ele chega lá, o que se deve fazer ao homem que o rei quer exaltar? Já pensou que era ele e tal, todo aquele enredo, então faz isso com Mardoqueu. Imagina, irmãos. Como eu já falei na lição passada, uma das maiores passagens da Bíblia que mostram como Deus confunde o inimigo do seu povo. Então, essa foi a primeira decepção dele. E a segunda, ouviu de sua própria esposa e de seus amigos e sábios que ele iria cair diante de Mardoqueu. Então ele vai, confere lá, a primeira decepção, Esther 5:14, 6 e 10, e a segunda decepção, Esther 6 e 13. Ele vai para o banquete como se ele tivesse dopado, sabe? Ele sai de casa, se teve pessoas que, boa tarde, Amã, ele nem viu. Tudo bem, Amã? E aí? Estava fora do planeta. Fora. Por isso a instabilidade de Amã. Agora, letra B. As decepções de Amã. Aqui que é o importante, irmãos. Fora resultado do agir de Deus. Por quê, pastor Rodrigo? Porque Deus confunde o inimigo de seu povo. Onde é que está isso? Confere lá Êxodo. Abra lá comigo. Êxodo capítulo 23, versículo 27. Por que Amã ficou com uma instabilidade muito grande? Ensina aí. Não se preocupa, povo de Deus. Não se preocupa, filho de Deus. Todos os servos do Senhor, Deus protege e confunde a cabeça dos inimigos. Êxodo 23 e 27. Eu enviarei o meu terror diante de ti. Ó, calma teu coração. E abaterei a todo o povo onde tu entrarás, que é a promessa de Deus, e te darei o pescoço de todos os teus inimigos. Aí chama atenção lá na parte A. Eu enviarei o meu terror. Esse terror entra dentro da cabeça dos inimigos e eles ficam confundidos. Achavam que iriam ter êxito. Opa, eu vou fazer o que eu consegui elaborar na minha cabeça, vou pegar essas pessoas e do nada, tudo inverte. Eles ficam confusos, sabe? Ficam confusos. Eu costumo dizer que pessoas que recebem a confusão de Deus, os inimigos que recebem a confusão de Deus, que tiverem algum problema de coração, infarto e morrem na hora. Porque é terrível, irmãos. Escute, Deus tem uma confusão que Ele coloca no coração dos inimigos dos seus filhos. Então descansa teu coração. Inúmeras vezes aparece isso na Bíblia. Então a instabilidade de Amã ocorreu por causa disso. Era Deus agindo, colocando confusão dentro do coração dele. Por quê? Porque ele era um inimigo de Mardoqueu. Então eu digo para você, os teus inimigos, espero que você não tenha. Nós sabemos que o mundo espiritual existe, todo mundo tem, né? Mais cedo ou mais tarde vai se manifestar no teu caminho um inimigo que os espíritos malignos vão usar para te afrontar. Então descansa teu coração, porque Deus sempre vai colocar confusão no coração desses inimigos. Vamos lá. 2. O banquete do vinho. Outra coisa importante aqui. Se você não souber interpretar, esse tópico vai ficar confuso para você. Vamos lá. Talvez você diga assim, não, pastor Rodrigo, mas o tópico está bem claro, mas o aluno não quer só ler ali e ficar só com aquilo. Você tem que levar subsídios, tem que levar algo a mais. Vamos lá, letra A e letra B. Não temos informações do porquê
o banquete se chamava o banquete do vinho. Não existe informação sobre isso. Pesquisei nos principais comentários bíblicos, não tem. Porém, nós sabemos que no mundo antigo os banquetes eram regados a muito vinho. Com uma finalidade: para se alegrarem e se divertirem. Tá? Confere lá Esther 1, versículo 7 e 8, que você vai ver que tinha muito vinho nas festas para que eles se alegrassem. A Bíblia chega a dizer sem constrangimento. Então era muita bebida para ficarem bêbados, se divertirem. As festas eram assim. Então esse ali era um banquete de vinho e ia ter muito vinho. Tá? Agora, letra B. O fato de Esther estar presente em uma festa com muito vinho não significa que Deus aprova ou incentiva seus filhos a participarem de tais festas. Então, confere lá Provérbios 20 e o versículo 1. Abre comigo aí para você ver o mal que o vinho causa. Então, o fato de Esther, temos que lembrar que ela estava vivendo no Império Pagão, né? Estava lá como rainha, então tinha os costumes, ela não poderia evitar. As festas tinha que ter vinho. Mas a Bíblia não mostra ela bêbada, não mostra nenhum mau testemunho da parte de Esther. E também a Bíblia não está aqui dando um aval aos filhos de Deus para participar de tais festas e poder se envolver com aquilo que não agrada a Deus, né? Nós sabemos, Provérbios 21, o vinho é zombador. A bebida forte é causadora de alvoroços. E todo aquele que errar por causa deles não é sábio. Então, não é sábio se envolver com bebida forte. 3. Qual é a tua petição? Isso aqui é uma bênção para os filhos de Deus. Redobra a tua atenção. Letra A e letra B. O pedido de Assuero e a declaração de que daria metade de seu reino, que isso foi uma hipérbole, né, um exagero poético, era, na verdade, redobra a tua atenção, o sinal de que o desejo de Esther seria atendido. E por isso Esther teve firmeza, ela entendeu na hora. Por isso ela teve firmeza e ousadia para revelar a maldade de Amã, conforme Esther 7, 2 ao 6. Letra B. O crente precisa ficar atento aos sinais da aprovação de Deus para honrar a fé e a dedicação de seus filhos. Confere lá Hebreus 11:6. Deus é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Ou seja, Esther havia jejuado 3 dias, havia buscado a Deus em oração, havia feito a parte dela. Agora ela recebeu sabedoria, prudência, estratégia e colocou tudo em prática. No momento certo, ela discerniu. Esse é o sinal. Deus aprovou. Ele chega e pergunta: qual é a tua petição? Opa, é agora. Até aí ela não tinha ainda a confirmação para ter toda aquela ousadia que ela teve. Mas em seguida ela percebe o sinal porque ele declara algo a mais e ela entende. É Deus confirmando. Ele diz assim: até metade do meu reino eu te darei. Aí ela entendeu, é a confirmação. É como se ela tivesse pensado assim: Deus colocou o rei na palma da minha mão, me entregou, agora eu vou pedir com ousadia. Aí ela fala: nós somos vendidos. Se fosse para ser vendido como escravo, ainda tudo bem, mas nós somos vendidos para ser mortos. Daí o rei fica indignado, pergunta quem fez isso, tal. Depois ela fala, né? Este mal. Ela usa na cara de Amã toda a ousadia que ela tinha, porque ela entendeu o sinal da parte de Deus. Deus aprovou tudo o que eu fiz e entregou o rei na palma da minha mão. Vai me conceder o que eu desejo. Aí ela teve ousadia. Então, quando você buscar a Deus, fizer a tua parte, redobre a tua atenção, fique atento aos sinais da confirmação de Deus. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu comprei a minha primeira casa, eu não tinha dinheiro. Eu trabalhava numa empresa e eu precisava de um dinheiro emprestado. Só que o meu ex-chefe, ele era uma pessoa muito segura. Mas era difícil mesmo. Questão de dinheiro era difícil. Ele não abria mão para nada que não fosse do interesse dele. E eu orei a Deus: Senhor, toca no coração desse homem. Ele é bem abastado, que ele
possa me emprestar o dinheiro, ele é meu chefe. A gente faz um acordo aqui, alguma coisa, eu vou pagando ele aos poucos. E aí eu orei por ele, fiquei orando alguns dias. E aí eu estava lá naquele dia, trabalhando, fazendo ali, tinha os cachorros lá, e eu fazia comida para os cachorros, literalmente mesmo, preparava o arroz ali e tal, os cachorros, colocava sal e tal, né, fazendo ali. Hoje eu cozinho, né, graças a Deus a gente ajuda, muitas vezes eu ajudo a minha esposa, precisar fazer almoço para várias pessoas, a gente sabe, graças a Deus, tudo que precisa fazer na cozinha, né. E aí eu estava ali fazendo o arroz, e o Espírito Santo falou para mim, eu entreguei ele nas tuas mãos. Eu senti no meu coração, eu entreguei ele nas tuas mãos. Irmãos, eu parei de fazer na hora, fui lá e disse, olha, surgiu uma grande oportunidade, assim, 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 eu não posso perder, só que eu precisava de um dinheiro emprestado. E eu estou disposto a fazer um acordo aqui, pagar parcelado, o senhor me conhece, trabalha aqui há tempo. Daí ele disse, não, é uma grande oportunidade mesmo, está barato. E quanto tempo faz esse trabalho aqui? Faz tanto tempo. Se eu fizesse um acerto contigo, tal, e praticamente dá o valor aqui e vamos fazer. Vai lá e fecha o negócio. Eu te dou o dinheiro e depois a gente acerta, tu me paga aí. Ficar uma diferencinha, faz umas parcelinhas. Irmãos, foi tão maravilhoso, mas eu entendi. O Espírito Santo falou comigo, me deu o sinal. Ali foi a voz do Espírito Santo. Você tem que ficar atento. Quando você buscar a Deus por alguma coisa, Ele vai te dar um sinal de que aprovou a tua busca. E aí você pode tomar a decisão com ousadia, a atitude com ousadia e segurança, porque Deus aprovou a tua petição, o teu buscar. Porque ali aconteceu com Esther, né? Ela buscou e ela entendeu, esse é o sinal. Qual é a tua petição? Te darei até a metade. Aí ela entendeu, ela foi ousada e recebeu a vitória. Visão geral, o banquete e a denúncia de Esther demarcaram a tragédia de Amã, aleluia, né? A fúria do rei contra a injustiça. Novamente, redobre a tua atenção para você entender aqui, olha só. Primeiro tópico, a revelação do plano, letra A e letra B. Quando o rei declara que até metade de seu reino ele daria a Esther, ele está revelando os seus mais fortes sentimentos pela rainha. Dessa forma, ao ouvir que ela seria vendida para ser morta, juntamente com seu povo, o rei ficou furioso. Esther 7:7. Pera lá, letra B. Além do rei ficar sabendo da angústia da rainha, ele vê como uma forte traição por parte de Amã, a quem tinha depositado grande confiança. Confere lá Esther 3:1. Então, a revelação do plano de Amã. Amã tinha um plano de matar todos os judeus, né? Mardoqueu e todos os judeus, mas ele não sabia que Esther era judia. Então, ele tinha esse plano e o plano foi revelado. De que forma? Quando o rei fala, até metade do meu reino eu te darei, ele está revelando todos os sentimentos que ele tinha pela rainha. Eu te amo, você é importante para mim, você é preciosa para mim. Aí ela, então, ficou segura. Ela ficou muito segura. Só que quando ele fala isso, até metade do reino te darei, aí ela diz assim, olha, nós fomos vendidas. Eu fui vendida, o meu povo. Aí ele pensou, peraí, quem é que negociou você? E ela disse, se eu fosse vendida ainda para ser escrava, até aceitaria, não ia te incomodar. Mas eu fui vendida para ser morta. Imagina, irmãos, a ira do rei. Mas quem que negociou você? Sabe? É claro que ele se importava com o povo também, mas principalmente ela. Quem que negociou você para você ser morta ainda? Aí ela fala, esse mau Amã. Aí quando ele fala o mau Amã, aí vem na cabeça do rei, poxa, confere lá Esther 3:1, eu depositei a confiança total nesse homem. Ele era, depois de mim, o mais importante do reino. E ele, pelas minhas costas, negocia a venda da minha esposa para ser morta ainda. Ele saiu, o rei sai dali e vai para o jardim. E vai concatenar tudo isso.
Como que ele viu isso? Uma grande traição. Porque ele não pensou na hora, irmãos, aqui eu já vou mostrar depois o trabalhar de Deus, ele não pensou na hora. Por que Amã fez isso? Peraí, deixa eu ser empático com ele. Ah, mas ele não sabia, ele não gosta dos judeus, ele não, a minha esposa é judia, nem ele sabia. Ele não concatenou essas ideias, não se colocou no lugar de Amã e tal, e também nem passou na cabeça dele, não, mas Amã não sabia que ela é judia, então eu vou dar uma colher de chá para Amã. Não, irmãos, e eu já vou mostrar o porquê, porque o próprio Deus ocultou a identidade dela para gerar toda essa confusão emocional, tanto na cabeça de Amã como na cabeça do próprio rei. O rei não sabia que Esther era judia. E aí o rei interpreta de uma forma, traição. Traição. Eu já vou provar para você que o rei, a grande probabilidade do rei ter entendido tudo isso é que ele concluiu como traição. Confiei a este homem autoridade do reino e ele, pelas minhas costas, vendeu a minha esposa para ser morta. Aí o rei fica indignado. O que acontece? Vamos lá. Quem fez isso? O rei pergunta. Quem fez isso? Quem negociou você para você ser morta? Letra A e letra B. Nem Assuero, como também Amã, sabiam que Esther era judia. Presta atenção. Essa falta de conhecimento foi uma provisão de Deus, ao ter feito Mardoqueu, lá no início, aconselhar ainda então Radassa a não revelar de que povo ela era. Confere lá Esther 2, versículo 7 e o versículo 20. Ali foi Deus que a Bíblia declara, ela estava obedecendo às ordens de Mardoqueu, não revelando quem ela era, justamente por causa desse dia, porque Deus é onisciente. Letra B. Se Deus, e por que Deus ocultou tudo isso, pastor Rodrigo? Presta atenção. Se Deus não tivesse, vamos supor que não tivesse usado Mardoqueu para aconselhar Esther, Amã saberia que a rainha era judia. Vamos supor que Mardoqueu não fala nada. Ela ia chegar no palácio, ela ia acabar falando para o rei. Eu sou judia e tal. Beleza, não ia acontecer nada. Não ia acontecer nada. O rei, ele mesmo ofereceu a chance de qualquer mulher, de qualquer povo, porque eram todas as mulheres jovens do império, então poderia ser de qualquer povo. Ele mesmo deu essa condição. Não ia acontecer nada para Esther. Ela ia dizer, não, eu sou judia, etc e tal. Beleza. Agora, presta atenção. Se Deus não tivesse usado Mardoqueu para aconselhar Esther, Amã saberia que a rainha era judia e mesmo assim, Amã teria tramado a morte de Mardoqueu e os demais judeus. E dessa forma, somente Esther sobreviveria. Deus trabalhou desde o início para salvar a todos, não só Esther. Porque se Esther revela, eu sou judia, beleza e tal, que Mardoqueu não tem lhe aconselhado, não ia falar nada, eu sou judia, ok, o Amã ia ficar sabendo, a rainha é judia, eu odeio os judeus, mas a rainha é judia, então ela não vou poder fazer nada, mas eu vou dar um jeito de matar Mardoqueu e o restante dos judeus. Ele ia poupar a vida dela, o rei ia poupar a vida dela também, e o rei não ia voltar atrás por todos, não ia, em hipótese alguma, voltar atrás da sua palavra por todos, porque o carinho dele era pela rainha, não pelas demais pessoas. Ah, mas o povo é o povo da rainha. E daí, eles mereceram, vão pagar o preço por isso. De alguma forma, Amã ia organizar, tramar a morte de Mardoqueu e dos demais judeus, e somente Esther iria sobreviver. Então, eu vejo aqui, irmãos, Deus, por isso que eu digo para você, não te atemorize. Deus está cuidando de todos os mínimos detalhes. Lá no início, confere Esther capítulo 2, versículo 7, versículo 20, o Espírito Santo já toca hoje nós sabemos que é o Espírito Santo, né? Toca no coração de Mardoqueu e diz, olha, minha filha, não fala que você é judia, tá? Não fala.
porque Amã não vai saber que você é judia, o rei não vai saber, vai acontecer como se ele estivesse já explicando tudo. Vamos supor, né? Vai acontecer uma grande trama, tal, etc e tal. E quando o rei souber, e quando ele souber que você... Porque ela tinha que ter argumento, irmãos. Ela tinha que ter argumento. Qual é o argumento dela para salvar todo mundo? Eu fui vendida. Eu fui vendida para ser morta. Ah, o rei ficou louco. Mas como que você foi vendida para ser morta? Aí aquele cuidado do rei em proteger ela se estendeu para todos os judeus. Não, vou proteger todo mundo. Mas isso só foi possível porque ela escondeu quem era ela. E ela acabou entrando no bojo dos condenados porque Amã não sabia quem era ela. Aí ela pôde ter o argumento para dizer: eu fui vendida para ser morta. E se não acontece isso, irmãos, que Amã soubesse que ela era judia, ela não teria argumento nenhum. Digo, é problema deles, Amã sabe que você é judia, tal. Ele ia falar: ó, rei, sabe, eu sei que a rainha é judia, etc e tal, mas esse povo aí está fazendo muita coisa errada, rei. E ele ia comprar a confiança do rei, porque ele já tinha muita autoridade mesmo, e provavelmente iria sobreviver somente a rainha. Então Deus é maravilhoso, Ele cuida de tudo. Descansa o teu coração, porque Deus está no controle. Olha, tem mais coisa aqui, ó. A terrível reação do rei. Letra A e letra B. O rei decidiu matar Amã no mesmo dia, pois provavelmente entendeu que teria sido maldosamente persuadido por Amã. Olha só, quando o rei dá aquela saidinha, vai para o jardim, ele lembra, provavelmente ele lembra, poxa, Amã chegou, né, todo labioso, olha, rei, eu vou te dar aí uma quantia grande, 10.000 talentos de prata. Irmão, sabe quanto custa? Deixa eu terminar de ler aqui para você entender. O rei decidiu matar Amã no mesmo dia, pois provavelmente ele entendeu, o rei entendeu. Eu fui persuadido maldosamente por Amã. Por duas coisas o rei entendeu que foi persuadido. Primeiro, pelas leis do próprio reino. As leis do próprio reino, já vou explicar para você, que essas leis envolviam a lei do pur, tá? E o pur ali foi uma prática maligna. Já vou explicar para você. E o pur dava a entender, pelas leis do reino e a lei do pur, Amã fez o rei entender, olha, as nossas próprias leis estão mostrando que esse povo tem que morrer. Por isso que o rei ficou meio persuadido a aceitar a proposta de Amã. O que é isso, pastor Rodrigo? Irmãos, confere lá Esther 3, vou mostrar para você. Ele persuadiu o rei com as próprias leis do governo. As pessoas não prestam atenção nisso aqui. Esther capítulo 3, versículo 7. Olha aqui, ó. No primeiro mês do ano, vamos supor que é o mesmo nosso ano aqui, janeiro. No primeiro mês do ano, tá? Só que lá é o mês de Nissan. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, foi lançada Pur, que era uma prática conforme as leis do império. Foi lançada Pur, que é sorte, isto é, a sorte, diante de Amã. Olha o que a Bíblia fala. Dia após dia, mês após mês. E a sorte indicou o 12º mês, o mês de Adar. Irmãos, durante um ano, dia após dia, mês a mês, aqui tem duas interpretações, na verdade, né? Tem versões bíblicas que dão a entender diretamente que era um ano, e tem versões bíblicas que nem essa daqui, parece assim que foi lançado sorte, mostrando que a cada dia e que a cada ano daria o mesmo resultado. Tá, mas não faz muita diferença aqui. Há uma grande probabilidade que ele realmente ficou um ano lançando sorte, todo dia, todo mês, e todo dia e todo mês aquele Pur mostrava que os judeus contrariavam as leis do império e deveriam todos morrer. Agora presta atenção.
Então Amã disse ao rei Assuero, então, por causa do pur. Essa palavra então aqui revela que por causa do pur, olha só, no primeiro mês, no ano do 10º, do rei Assuero, foi lançado pur, isto é, sorte, diante de Amã, para cada dia e para cada mês. E a sorte indicou o 12º mês, que seria o último mês do ano, né? Que era o mês de Adar. Então, Amã disse ao rei Assuero, por causa do pur, das leis da Pérsia, há um povo disperso e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino, cujas leis são diferentes. Eles não cumprem as nossas leis, e as nossas leis, o pur está mostrando. Olha só, as leis são diferentes de todo o povo e não obedece às leis do rei. E por isso não convém tolerá-los, visto que o próprio pur está mostrando que eles descumprem as ordens do rei. Então, as nossas leis estão mostrando que esse povo precisa ser dizimado. Aí ele vai e convence o rei. As nossas leis estão mostrando. O pur mostrou isso aí? Mostrou. Confere na tua Bíblia aí, tá? Deixa eu ver essa versão aqui, o que ela fala. Esther, abra lá, é um estudo bíblico, capítulo 3, versículos 7 e 9. No primeiro mês, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, a sorte, perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. Aqui já dá a entender que foi feito isso durante um ano. Todo dia e todo mês Amã via. A sorte está mostrando que esse povo tem que morrer. Isso aqui foi uma ação maligna, irmãos. Essa sorte ali. É por isso que surgiu a festa de Purim. Porque Mardoqueu entendeu. A sorte desse povo aí mostrava que nós deveríamos morrer. Mas Deus mudou essa sorte. Já vou mostrar aqui que Deus ele faz isso pelo seu povo. Ele transforma o mal em bem. Está na lição também. E aí, aqui no versículo 8, e Amã disse a Assuero, e também a mesma ideia de então, por causa do pur, por causa das leis da Pérsia, Amã vai lá persuadir o rei e mostrar para o rei, as nossas leis estão mostrando que esse povo tem que morrer. E Amã disse ao rei Assuero, existe espalhado, dividido entre os povos, todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Aí ele faz a proposta, terrível. Então, a terrível reação do rei. O rei entendeu, ele me persuadiu pelas próprias leis do meu império. Agora, segundo, a grande oferta em dinheiro fez o rei perceber o tamanho do ódio que Amã sentia pela rainha. Aqui que o rei ficou indignado, mandou matar ele no mesmo dia. O que o rei pensou? Irmãos, você vê Amã dizendo assim, eu vou te dar, rei, vai pro teu cofre. Vai pro teu cofre 10.000 talentos de prata. Agora faz um cálculo comigo aí. Pega a tua calculadora aí, para você ensinar os teus alunos. 1 grama de prata, irmãos, é R$5. 1 grama. Tá? Então, 1.000 gramas, que é 1 quilo, 1.000 vezes 5, 1 quilo dá R$5.000, tá? Se for o dinheiro de hoje, tá? Claro que vai ter um pouquinho de variação, porque a cotação naquela época poderia ser diferente, mas vamos fazer pela regra de hoje. 1 quilo de prata, 1 quilo de prata, é 1 talento, aliás, 1 quilo de prata 1 quilo de prata, R$5.000. Só que a Bíblia diz, irmãos, que eram 10.000 talentos. E 1 talento de prata na Bíblia é 59 quilos hoje. 1 talento é 59 quilos. Então você pega 1 quilo, que é R$5.000, e multiplica por 59. 5.000 vezes 59, que é 1 talento. 1 talento de prata dá R$295.000, tá? 1 talento. Agora a Bíblia diz que eram 10.000 talentos de prata. Agora tu pega R$295.000 vezes 10.000. Irmãos,
Amã disse assim, ó, rei, eu vou colocar no teu cofre, rei, 2 bilhões 950 milhões de reais. Quase 3 bilhões de reais. Rei, eu vou te dar esse dinheiro, rei. Esse povo não obedece, as nossas leis estão mostrando, o PUR mostrou. E não se preocupe, rei. Eu vou te dar quase 3 bilhões de reais. 10 mil talentos de prata. O rei ficou tão convencido, poxa, como esse homem me quer bem. Ele quer o bem do império, ele quer o bem do império, ele ama as leis do império, e como ele me quer bem, ele quer me dar quase 3 bilhões de reais. Sabe o que o rei falou, irmãos? O rei ficou tão contente com Amã, que o rei disse assim, olha, Amã, o rei era muito rico, irmãos, olha, Amã, esse dinheiro todo, pode ficar com você, eu nem quero, faz o que você achar melhor. O rei ficou tão feliz com ele, irmãos, que ele nem quis, está na Bíblia, o rei nem quis o dinheiro. Aí depois de tudo isso, o rei ficou decepcionado. Poxa, ele me traiu, me persuadiu, tudo isso ele fez para vender a minha esposa. Por isso que ele foi tão bonzinho. Quase 3 bilhões de reais, o tamanho do ódio que esse homem tem pela minha esposa. O rei ficou louco, irmãos. Ficou indignado. O que aconteceu? Mandou matar Amã no mesmo dia. Ainda mais que ele viu Amã lá, debruçado, provavelmente nos pés da rainha, e ele ficou indignado com aquilo. Vamos lá. Com a revelação do plano, o rei ficou furioso contra a injustiça. Foi muita audácia, né? O rei pensou, poxa, ele me persuadiu, me traiu, porque ele queria a morte da minha esposa. Que maligno. Só que o rei ficou interpretando dessa forma, irmãos, porque Deus preparou essa estratégia lá usando Mardoqueu, escondendo a identidade de Esther para ela ter argumento de poder dizer, eu fui vendida para ser morta. Então por isso que eu digo, se Amã desde o início, aliás, se Mardoqueu desde o início, se Deus não usa Mardoqueu, não avisa Esther, Esther ia dizer, eu sou judia, eles iam ficar sabendo, a mãe ia ficar sabendo, ele ia dar um jeitinho. Não, ela vai viver, mas o resto eu vou dar um jeito de matar. E provavelmente iria sobreviver só ela e o resto ia morrer tudo. O grande livramento. Primeiro, a história da forca chegou ao palácio. Letra A e letra B. Aqui, irmão, redobra a tua atenção. Tem uma lição importante aqui. As coisas não ficam ocultas. O pecado não fica oculto. A trama oculta de Amã já havia se tornado pública, pois os eunucos do rei já sabiam que a forca era para Mardoqueu, o homem que havia salvado o rei e honrado pelo mesmo. Confere Esther 7:9. Então, a trama já tinha chegado lá. Letra B. Jesus ensinou sobre isso. Jesus havia ensinado que o pecado e a maldade cometidos no oculto serão revelados. Deus é justo e não deixa a maldade ficar escondida. Confere lá Lucas 12:2. Com toda aquela maldade de Amã, constrói aí uma forca alta com mais de 20 metros. Ele queria dar um espetáculo. Todo mundo ia ver. Quietinho, tal. Mardoqueu vai morrer nela. O homem que o rei tinha honrado. E toda aquela trama ali, lógico que o eunuco, né, o Arbona, quando ele foi lá chamar a Amã, tá na hora do banquete e tal, ele viu a forca. E provavelmente conversou com pessoas ali, a Amã tinha mais serviçais e tal, deve ter trocado uma ideia. Enfim, chegou nos ouvidos de Arbona, Arbona levou lá e já sabia que a forca era a trama de Amã. Então, os ventos mudaram, tá? Então, primeira lição aqui, a história da forca chegou ao palácio. Qual é a lição para nós? Tramas ocultas, Deus não vai deixar oculto. Vai vir a luz. Descansa teu coração. 2. Os ventos mudaram. Letra A e letra B. Não temos... Aqui, irmãos, eu não vou ser irresponsável em julgar Arbona. Eu não serei irresponsável. Por quê? Presta atenção. Não temos a certeza se Arbona agiu com astúcia contra Amã, por ser falso e conveniente, ou se ele foi usado por Deus, conforme Esther 7:9. Lembra que Arbona chegou e disse, olha, rei,
Amã fez uma forca lá, ó, na casa dele. O rei não sabia da forca. Amã fez uma forca, tá lá feita, e essa forca ainda era para Mardoqueu, o homem que o Senhor honrou. Então a gente não sabe, irmão, se Arbona era um camarada falso, que agia por conveniências, sabe? Por quê? Porque provavelmente Arbona deve ter prestado reverência também para Amã. Lembra que todo mundo ali, os funcionários, prestavam reverência para Amã? E aí até teve um irmão que comentou ali, se Mardoqueu tivesse função no reino, seria de faxineiro, porque estava lá na porta. Se engana quem pensa assim. A porta no mundo antigo tinha funções importantes no reino. Pode pesquisar aí sobre as portas do mundo antigo. Então quem ficava nas portas tinha funções específicas, principalmente de proteção do reino. E provavelmente Arbona prestava continência. E agora ele entrega Amã. Alguém pode pensar, Arbona era falso. Arbona, estava esperando a primeira oportunidade, ele não gostava de Amã, estava esperando a primeira oportunidade para se envigar de Amã, porque Arbona era falso. Irmãos, nós não sabemos se Arbona era falso. Quem é que me diz que ele não pode ter sido usado por Deus ali? Uma pessoa sincera, uma pessoa honesta, cumpria com as obrigações dele, ele não era judeu, ele reverenciava, que era uma reverência em forma de culto, inclusive, fazia parte dele, ok, mas naquele momento ele pode ter percebido, poxa, realmente o que Amã fez é uma grande injustiça. E se é Deus usando Arbona? Então não vamos ser irresponsáveis aqui. Há uma possibilidade do próprio Deus estar usando Arbona. Olha, rei, foi feito realmente lá, o Senhor honrou Mardoqueu, nós achamos injusto isso. E agora Mardoqueu vai morrer, porque ele queria matar Mardoqueu. Então, os ventos mudaram. O próprio Arbona pode ter sido usado por Deus para mudar toda aquela situação. E o que mudou? Olha aqui, ó. Letra B. Independente dos sentimentos de Arbona, se ele era falso ou não, estava sendo usado por Deus, sabemos que o nosso Deus é Ele que muda o mal em bem quando decide proteger os seus filhos. Confere lá Gênesis, abra lá comigo Gênesis, capítulo 50, versículo de número 20. Gênesis, a história de José, Versículo 20. Vós pensastes mal sobre mim, mas Deus o encaminhou para o bem, para fazer o que vemos hoje, para manter a vida do povo. Então, Deus, Ele muda o mal em bem quando Ele decide proteger os seus filhos. E foi o que aconteceu aqui com Esther e Mardoqueu. Visão geral, Deus providenciou um grande livramento na história do seu povo. E a conclusão, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta. E aí o ímpio se convertendo, Deus não tem prazer na morte dele, mas que ele se converta e viva, conforme Ezequiel 33:11, 2 Pedro 3:9. É o espírito rebelde contumaz, aliás, do homem que o leva à perdição. Não é Deus que tem prazer estar matando todo mundo. Não, o homem vai colher o que planta, Colheu na carne, vai colher corrupção. Lamentações 3:9, Ezequiel 18, 20, 21. Amã deu lugar ao ódio e planejou de forma implacável e cruel a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia. Foi enforcado na própria forca que preparou. Isso foi terrível. Esther 8:10. Que o Senhor guarde nosso coração de toda a maldade. Então chegamos ao final da nossa lição. Lições importantes, E aqui está o questionário, o último slide, viu? Como foi a atitude de Esther diante do rei Assuero e Amã? Esther se revelou uma mulher forte, decidida, denunciando o mal a Amã. Qual a reação do rei diante da revelação do plano de extermínio do povo da rainha? De surpresa ao fato de saber que se tratava do povo da rainha. Já que então Assuero não sabia que Esther era judia. Não sabia porque foi uma provisão de Deus, conforme o próprio Romanos, Abra lá comigo Romanos, capítulo 8, vamos mostrar aqui, Romanos 8 e 28. Sabemos que todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus,
são chamados segundo seu propósito. Então, o ocultar ali da identidade de Esther foi uma provisão de Deus, né? 3. Seria razoável que Assuero não conhecesse detalhes de seu próprio decreto? Não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome. Todavia, não se pode presumir que um rei ou qualquer governante saiba em detalhes tudo o que acontece em seu palácio ou jurisdição. 4. Como Assuero interpretou a atitude de Amã de se lançar sobre o leito da rainha, o rei voltou do jardim e viu Amã prostrado sobre o divã da rainha e fez uma péssima interpretação da cena. Amã estaria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei? Ele pensou isso. 5. Como se deu o fim de Amã, Harbona soube ser bem perspicaz para sugerir a forca para seu ex-superior. Ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada por Amã para Mardoqueu, mas foi sutil ao dizer: aquele que falara para o bem do rei. A insinuação foi explícita e o rei logo acatou. Quais os dois cenários distintos na noite que antecedeu ao segundo banquete oferecido por Esther? Então está aqui as respostas do questionário, a nossa verdade prática, né? Para os irmãos lerem com os alunos. Devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. Foi o caso de Amã, né? Tinha autoridade humana, mas Deus estava acima da autoridade dele e prevalece a vontade de Deus. Chegamos ao final da nossa lição. Estude ela com calma. Pode acessar os slides, tá? Cabe no bolso de todo mundo, não é caro. É só uma questão de interesse mesmo, investir mais em você se tornar uma autoridade na área do ensino. Tá? Você não tem tempo de fazer os slides, não tem tempo de pesquisar, então não perca mais tempo. Adquira os slides, baixe eles, um valor tão irrisório, né? R$ 2,50 por semana, e você então vai dar uma lição com excelência, terá excelentes interpretações e vai ser considerado uma autoridade na área do ensino. Vamos fazer a nossa oração, irmãos? Esta oração, quero aqui louvar a Deus. Os irmãos já estão enviando testemunhos de curas e milagres que Deus tem feito por meio dessas orações. Então nós vamos orar agora por todo o povo de Deus. Vamos fazer agora uma grande aliança em intercessão em favor uns dos outros e crendo na misericórdia e no poder de Deus. Ore comigo, Santo e Soberano Deus. Em nome de Jesus Cristo, em primeiro lugar, Senhor, queremos te agradecer pelos livramentos que o Senhor proporciona ao teu povo. Assim como o Senhor, desde o início, trabalhou para proteger Esther, Mardoqueu e os judeus, nós cremos que o Senhor ainda é o mesmo. No Senhor não há sombra de variação. E o Senhor ainda continua protegendo os teus filhos. Por isso, ó Pai, neste momento que a unção desta lição se cumpra sobre a vida dos teus filhos e eles possam ser alvos do teu livramento e receberem, Pai, o livramento das garras do inimigo, seja lá quem for que o inimigo esteja usando para prejudicar os teus filhos. Caia por terra toda a trama maligna, caia por terra todo o ódio maligno e que os teus filhos vejam as situações más sendo mudadas em situações de bênçãos. Como ministro do Evangelho, eu intercedo pelo teu povo, que a unção desta lição se cumpra na vida dos teus filhos e eles também recebam o livramento do Senhor. Pai querido, que esta unção proporcione curas. Eu sinto compaixão, Senhor, daqueles que estão acamados, daqueles que sentem dores, daqueles que choram por não terem, Pai, condições de te servir melhor, devido a estas dores, devido a estas doenças, devido a estas enfermidades. Use de misericórdia, Senhor Jesus. Estende as tuas mãos e pelo poder do nome de Jesus Cristo, doenças desapareçam, infecções desapareçam agora, enfermidades sejam tiradas agora,
Vem a bênção da saúde, vem a bênção do vigor, vem a bênção do alívio. Seja restaurado o homem, em nome de Cristo Jesus. Seja curada a mulher, em nome de Cristo Jesus. Haja cura para os teus rins, em nome de Cristo Jesus. Tome posse desta vitória. Fique livre destas sessões de hemodiálise. Receba a cura pelo poder do nome de Jesus. Que este organismo seja curado agora. Estende as tuas mãos, Senhor. Estende as tuas mãos sobre a mão do teu servo, sobre a mão da tua serva que está sobre esta enfermidade. Curas aconteçam agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Situações sejam mudadas agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Use de misericórdia, Senhor. Seja glorificado na vida dos teus filhos, na vida dos teus servos, e que esta bênção ainda traga grandes provisões para esse lar, para esta família, para este comércio, para esse ministério. Seja engrandecido, Pai, nesta grande aliança de intercessão que o teu povo junto a mim faz nesse momento, para a honra e glória de Deus Pai. Seja, Senhor, exaltado e glorificado na unção do teu Espírito que repousa sobre o teu povo, para engrandecer o nome de Cristo Jesus, e o teu povo te sirva com alegria. Seja engrandecido, Pai, nesta obra, seja engrandecido neste trabalho, seja engrandecido na terra. Em o nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por tua graça, para a glória do Senhor. Amém e amém. Tome posse, meu irmão, destas bênçãos, viu? E você que for curado, dá o teu testemunho para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, para que mais irmãos continuem percebendo e vendo Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e eternamente, e ainda faz milagres. Um forte abraço, compartilhe essa lição, deixa o teu like, se inscreva no nosso canal, nos ajude, apoie esse trabalho, adquira os nossos materiais, cabe no bolso de cada irmão. É só uma questão de decidir investir mais no teu ministério e se tornar uma autoridade na área do ensino, propagando a palavra de Deus com excelência. Um forte abraço, nos vemos dia 14, não esqueça, nosso grande aulão às 15 horas. Fique tranquilo, esteja no grupo do WhatsApp para participar desse aulão, porque o link vai ser colocado lá para todos os irmãos acessarem a aula. Forte abraço, fique na paz.